E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. O doutor Jesus, irmãos Gabriel e Isabel, cantando em momentos do tabernáculo da fé. O Senhor opera sem deixar sinal, não deixa sintomas se passando mal, sem anestesia e o paciente jamais sente dor. Ele faz transplante de coração, mais perfeito que qualquer cirurgião. Em anatomia ele é formado desde a criação. Faz o paralítico saltar de alegria, não precisa fazer fisioterapia. E ao homem cego toca nos seus olhos e faz ver a luz. Ele cura a lepra chamada pecado e alivia o coração angustiado. É maravilhoso o médico dos médicos, o doutor Jesus. O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Mudo fala, surdo ouve, o coração parado volta a bater. O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Ossos secos criam carne, ressuscita e anda quando o homem crê. O doutor Jesus curou a Bartimeu quando ele entrava lá em Jericó. E lá em Betânia, no túmulo de Lázaro, o doutor chorou. Quando ele chamou, o morto ouviu, e da sepultura Lázaro saiu.
e a multidão que assistia tudo se maravilhou. O doutor Jesus transformou água em vinho, multiplicou peixes e também o pão. O doutor Jesus foi morto no madeiro sem compaixão, mas até a morte ele resistiu, e ao terceiro dia o túmulo se abriu. Com poder e glória pra nossa vitória ele ressurge. O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Mudo fala, surdo ouve, coração parado volta a bater. O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Ossos secos criam, carne ressuscita e anda quando o homem crê. O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Mudo fala, surdo ouve, coração parado volta a bater. O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Ossos secos criam, carne ressuscita e anda quando o homem crê. Ossos secos criam, carne ressuscita e anda quando o homem crê. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Ouvintes, a mensagem do profeta de Deus para esta era, sem dúvida alguma, é uma fonte inesgotável. O pregador, inspirado, naturalmente se sente reforçado, animado, porque a mensagem se encarrega de responder por si mesma. Nesse sentido, é uma paz, é um descanso que nós temos muito grande. Sabemos que as pessoas param para ouvir um homem e elas devem ser alimentadas espiritualmente. Paulo tinha convicção do que ele falava vinha do Senhor. E vindo do Senhor, sem dúvida alguma, é alimento espiritual no seu devido tempo. Houve uma pergunta na mensagem do terceiro Êxodo. Essa pergunta feita pelo profeta de Deus nos deu uma resposta muito precisa e que nos previne contra a inveja. A inveja em si é falta de capacidade para realizar. É o que explica a inveja. É falta de capacidade. E por que Israel foi parar no Egito? Foi por causa da inveja dos irmãos de José, que eles foram parar lá no Egito.
eles desceram até o Egito por causa da inveja de um irmão, que era José. Esta é a razão pela qual Israel estava no Egito naquele tempo. Estava fora da terra. E recordem, as promessas de Deus eram só para enquanto eles permanecessem naquela terra, na terra prometida. Deus não cumpriria suas promessas a respeito de Israel fora da terra prometida. Agora, vem essa outra pergunta. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Vem logo uma resposta importantíssima, maravilhosa, para colocar o povo de volta na terra prometida, antes que ele pudesse abençoá-los, para trazer o Messias para eles. Moisés, sem dúvida, foi um Messias para Israel. Vamos repetir a pergunta, que é uma mensagem. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Deus endureceu o coração de Faraó para colocar o povo de volta na terra prometida. Como ele endureceu o coração de Hitler contra os judeus. Os judeus sempre enfrentaram e vão enfrentar poderes endurecidos contra eles. Quando o próprio Hitler era meio judeu, porque ele foi um prematuro, criado por uma família judia, tudo Deus guiando as coisas. E assim, dado ao rigor da tradição judaica, Hitler tomou o ódio dos judeus. É isso que reza a história. Mas tudo sob um propósito de Deus. Nós não entendemos quando coisas que nós não podemos compreender estão acontecendo. Mas se você algum dia creu que você é predestinado, é predestinada, você precisa crer que tudo que te acontece é com um propósito. Tudo. Por isso Paulo disse, em tudo dai graças. Em tudo. Seja a coisa mais contraditória que possa ser, dê graças. E o profeta continua perguntando, como pôde ele ter que fazer aquilo através de Stalin, aquele monstro, coração tão monstruoso, Mussolini, um coração malvado daquele jeito, um sádico que tinha prazer, dava gargalhada com o sofrimento dos judeus, com as atrocidades durante a tortura, um homem sádico, terrível. Coração endurecido contra o povo de Deus. Existem ainda muitos corações endurecidos contra Deus. Quando o homem endurece o coração contra o povo de Deus,
contra uma pessoa de Deus, está endurecendo o coração contra Deus. Jesus perguntou ao então Saulo de Tarso, a caminho de Damasco: por que me persegues? E o então Saulo de Tarso respondeu com uma pergunta que deixava compreender que ele estava falando com Deus. Quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo estava perseguindo a igreja, o povo de Deus. Ele estava com o coração duro contra o povo de Deus. Isso é uma coisa que você tem que examinar à luz da palavra para o seu próprio bem, porque afinal de contas você é uma cristã, você é um cristão, e você vai entender que é terrível quando Deus endurece o coração de alguém contra você. Às vezes endurece o coração do esposo, endurece o coração da esposa, dos filhos. E aí então você pode estender a meditação por si mesmo. Agora, voltamos à pergunta: por que Deus endureceu o coração de Faraó contra Israel? Se Israel estivesse prosperando no Egito, fosse próspero, estivesse sendo bem tratado como a sua primeira etapa no Egito, ele nunca desejaria sair de lá, e com isso estaria fora da promessa, fora do alcance, fora do cumprimento da promessa. Então, nós trazemos isto para o espiritual, para a igreja noiva, e vamos entender realmente que se ela fosse próspera como igreja natural, mundana, política, financeira, religiosa, ela nunca desejaria ir embora daqui para a terra prometida. Agora nós vamos tirando conclusões a respeito daquilo que mais nos fatiga, que mais nos oprime. Se não fora os espinhos, jamais desejaríamos deixar o ninho. A natureza é uma Bíblia. E a águia, mãe, ela faz o seu ninho bem macio, com peles de coelhos, de cordeiros, para os seus filhotes. Essa é a primeira etapa. Mas quando eles chegam à idade de terem vida própria, de alcançarem as alturas, darem vazão à natureza do pai e da mãe que está nelas, então a mãe vem e tira aquilo que amacia o ninho, que por sua vez é feito de espinhos, de ganchos e coisas que causam incômodo, para não desejar mais aquele ninho. Você sai do sistema tão bom que te criou até. Como Rebeca deixou a casa de seus pais, uma casa maravilhosa. A igreja tem que deixar e alçar voo. Essa é a realidade da mensagem do Evangelho do arrebatamento. Então, se Israel
estivesse próspero, fosse bem lá no Egito, não estivesse sob escravatura, jamais desejaria sair de lá. Somente pessoas que não são inspiradas, que não têm um mínimo de inspiração, é que não podem ver estas coisas, as quais estamos vivendo. Hoje, com toda a conturbação que a terra está vivendo, ainda está num mar de rosas em relação ao que está prestes, está a caminho, está se processando nesse instante. Ele teve que endurecer os corações daqueles ditadores para levar o judeu de volta à terra prometida. Isso teve que ser desta maneira. Eu não vou perguntar a Deus por quê que Ele não trouxe os judeus para a Amazônia, formado o Estado de Israel aqui no Brasil, ou qualquer outro continente. Tinha que ser para aquele monte de areia. Por quê? Eu não vou perguntar para Deus. Aleluia. E ninguém que tenha uma boa mente faz interrogação para Deus. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, meus ouvintes, nós não vamos perguntar para Deus por que que Ele vai nos tirar daqui para as bodas do Cordeiro. Enquanto isso, essa terra sofrerá o batismo do fogo, e depois dela purificada, queimada, nós vamos descer para ela novamente. Deus não tem outras galáxias, Deus não tem outros lugares no espaço, no universo. Tem, mas Ele escolheu a terra, e os mansos herdarão a terra. O céu é aqui na terra. Aleluia. A residência, o palácio do rei e da rainha é aqui na terra. Ele escolheu esse planeta, Ele escolheu esse lugar. Essa é a terra prometida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Satisfaz
vencer o mal, até no céu chegar. Santo Espírito, vem amparar-me. Eu sou tão fraco, ó, vem me ajudar com tua santa unção. Faça-me transbordar e aos pés de meu Jesus me derramar. Que glória sem igual, prazer, eterno amor, invade o meu ser. Quando vou adorar Jesus, Senhor, precioso Espírito Santo de Deus, com teu poder, venha me consolar e dá-me graça pra vencer o mal, até no céu chegar. Santo de Deus, com teu poder, venha me consolar e dá-me graça pra vencer o mal, até no céu chegar. Santo Espírito, enche-me de ti. Quero sentir poder, quero sentir a paz. Minha alma anseia ter gozo divinal que só de ti emana e satisfaz. Que glória sem igual, prazer, eterno amor, invade o meu ser. Quando vou adorar Jesus, Senhor, precioso Espírito Santo de Deus, com teu poder, venha me consolar e dar-me graça pra vencer o mal, até no céu chegar. Santo Espírito, vem amparar-me.
força pra vencer o mal.